Seja muito bem-vindo ao nosso primeiríssimo episódio do Agile Day. Vai ser uma série de podcasts promovido pelo PMI Espírito Santo. Eu sou o Leonardo Simon e ao meu lado ela... Brenda. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bom, tudo legal, tudo ótimo. A gente vai juntos trilharmos uma jornada de imersão e muito conhecimento. Principalmente ali na área do movimento ágil, suas várias nuances e como esse movimento se configura e qual é o melhor, a melhor estratégia para o seu negócio, não é isso, Brendinha? Exatamente, a gente está aqui hoje no evento, está acontecendo nesse momento, gravando aí com várias pessoas hoje, agora ainda é o primeiro, né? Exatamente. É o primeiro para vocês e vamos trazer aí vários assuntos em torno de agilidade e ao final dessa temporada, vamos considerar aí uma temporada? Exato. Ao final dessa temporada vocês vão saber tudo sobre agilidade e vários outros assuntos aí, tudo dentro desse contexto da gestão de projetos. E a gente não pode deixar de dizer que este é o espaço da FUCAP. A FUCAP será e está sendo a nossa parceira, na verdade já é parceira do PMI Espírito Santo, e para este projeto de podcast, ela está com a gente, cedendo esse espaço, dando a oportunidade para a gente, proporcionar esse podcast e tudo mais. Não é isso, Brendinha? Por enquanto, eu acho que a câmera tá só na gente, pra gente não divulgar aí ainda o nosso convidado. Mas daqui a pouco vocês vão ver em volta. Eu espero, Daqui a pouco vocês vão ver em volta aqui o espaço que é incrível. Muito legal mesmo. Bom, uma vez falado isso, Brenda, eu gostei do nosso convidado de hoje, eu não o conhecia. E ele é o cara que vai, fazer uma imersão comigo sobre agilidade. E eu queria que você apresentasse ele, porque, ele é o cara, entendeu? Tipo assim, eu vou te apresentar, vou te levar para o mundo da agilidade. Ele vai me levar para o mundo da agilidade. Eu já stalkeei o Instagram dele, já estou seguindo, inclusive, tá? Ele tem nada mais na venda do que 14 mil seguidores, segura essa. Mas vai lá. Ele já tá dando spoiler. Eu já tô aqui já promovendo o homem, mas vai lá. Vamos lá. Ele é mestre em agilidade, tá há mais de 18 anos nessa área. Vocês vão olhar pra ele, vocês não vão acreditar que tem 18 anos, não. Não vou nem quantos anos não ele vou tem, acreditar. Que a gente vai fazer uma enquete aqui pra descobrir. Agora eu vou dar uma dica que muita gente vai descobrir. Ele é fundador do Agile Trends. Ai, meu Deus. E corredor nas horas vagas. Ele é corredor. A gente já se identificou, porque eu também corro 5 km, mas eu corro. O importante é correr. É correr, exatamente. Ele. Daíton Bassi. Eu já peguei aqui a fala, já falei tudo mesmo. Daíton, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei bem feliz com o convite. E vamos lá, essa jornada aí parece que vai ser bem legal. Eu conheço alguns dos convidados que com quem vocês vão conversar em breve e acho que vai sair muita coisa boa daí. Foi bom encontrar com eles, botar o papo em dia. Encontrar o pessoal aí nos corredores aqui do evento, tá sendo bem legal. Tá sempre, como sempre, gerando boas trocas de experiência. Porque na maioria das vezes é assim mesmo que vocês se encontram, Porque às vezes não tem muita oportunidade, são pessoas de tantos lugares, Exatamente, a gente tem até um bom relacionamento online, Você manda mensagem para um, e-mail para outro, Vai falando individualmente, mas encontrar com as pessoas presencialmente é nos eventos. É no evento que tá todo mundo, que você encontra pessoas que você sabe que vai estar lá e pessoas que você não sabe, que foi ao acaso. E isso também gera muitas ótimas conversas. Conhece novas pessoas, E vai aumentando aí esse ciclo. Esse ciclo, é verdade, um network legal. Daíton, deixa eu te falar uma coisa, eu vou abrir meu coração pra você. Até esse momento... Tinha que ter a trilha sonora. Tem um momento dramático aqui. Daíton, eu não sei nada sobre agilidade. Eu tô abrindo meu coração pra você porque o que acontece? Eu não sou dessa área. Eu sou jornalista por formação, assessor de imprensa, trabalho com estratégia de conteúdo de redes sociais e eu juro, até entrar no PMI, eu nunca tinha ouvido falar sobre agilidade. E imagina a luta para escrever essas perguntas. Tu não tá entendendo. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu fiz o dever de casa com Brendinha, a gente pesquisou, eu pesquisei, eu juro. Eu já tenho conhecimento ali. Ela é expert. Ela é expert. Agora, você vai entender. E aí, pode ser que nesse podcast algumas pessoas estejam na mesma situação como eu. E como o seu podcast será o primeiro, eu queria que você começasse a nos explicar
dessa imersão que nós vamos ter nessa temporada sobre movimento ágil e cargas d'água é agilidade. E tem todo mundo que veio aqui hoje pro evento veio para falar sobre agilidade. Isso. O que é exato. isso? O que é o agilista? O que é movimento ágil? Imagino que você está falando para um leigo, né? Que nunca ouviu o termo. Fala para mim. Vamos lá, a gente tem 4 horas aqui, né, para esse podcast. Tem que ficar um pouquinho curto. Tem que ser ágil. Tá, vamos lá, então eu vou fazer um resumo e aí a gente vai aprofundando, outras pessoas aprofundam. Bom, o movimento ágil surgiu aí há cerca de 20 anos, um pouquinho mais, trazendo ideias novas para a gestão. No início desse movimento para a gestão de projetos de tecnologia, projetos de software. E as pessoas que começaram a propor essas ideias estavam tendo dificuldade em entregar os projetos, a fazer as entregas, né? Porque tinha várias pessoas e atrasava e tinha problemas. Então, eles propuseram formas diferentes de trabalhar. E isso foi aí evoluindo. Hoje, agilidade, existem várias metodologias que são metodologias ágeis. Então, agilidade, o que é agilidade? É uma coisa. Existem métodos e a hora que a gente pensa em agilidade, isso envolve gestão de pessoas, gestão de projetos, de produtos, comportamentos, a forma como as pessoas se posicionam, se comportam, atuam, né? O mindset das pessoas. Então isso tem a ver com vários aspectos, mas tem uma característica importante também, né? Que tem a ver, tem a ver com formas mais modernas das pessoas atuarem para lidarem com problemas complexos. E o que são problemas complexos? São problemas que não têm uma solução prescritiva. Não é uma coisa que, segue essa receita de bolo aqui que vai dar certo e sai um bolo se você seguir a receita que eu te passei. Entendi. Os problemas que essas pessoas estão lidando são como fazer um projeto, um aplicativo. Como que a gente faz um aplicativo de celular? Cada aplicativo que é feito é novo, né? Não tem um igual, tem um parecido, mas sempre tem alguma coisa. Ou seja, cada vez que você vai fazer uma coisa nova, essas pessoas, a equipe que está envolvida, ela precisa entender o problema, entender onde ela quer chegar e construir esse caminho. Então, isso é um problema complexo. Não tem uma receita de bolo para seguir. Entendi. Esse caminho tem que ser, essa solução tem que ser concebida. E uma outra característica importante da agilidade é que este time, ele precisa evoluir constantemente. Né? As pessoas precisam ter uma preocupação muito frequente com melhorias. Por quê? Porque se você parar de evoluir, você parar de pensar em como que a gente pode melhorar o nosso processo, nosso jeito de trabalhar, você vai ficar estagnado. Só que, por que isso é um problema? Porque o mundo está evoluindo. Se você olha para fora, tecnologia, todo dia tem uma coisa nova. Olha para as redes sociais, todo dia tem uma novidade. Agora, a hora que a gente olha para o mercado, uma empresa, os concorrentes dela estão lançando coisas novas todo momento. O dólar está subindo e descendo. Política está aí. A cada momento tem uma novidade. Estão percebendo que é um cenário muito instável, volátil? Será que o jeito que a gente trabalhava há um ano atrás vai continuar funcionando muito bem ao longo do tempo? Não vai, a gente precisa se E aí o agilista é a pessoa contratada para prever essas situações? Não, o agilista se a gente pensa no agilista, ele é a pessoa responsável por desenvolver essa forma de trabalhar dentro de uma organização, com uma equipe, e apoiar as pessoas. Mas quando a gente olha para isso no longo prazo, todo mundo da equipe tem que ter essas preocupações. Entendi. Mas hoje, digamos que ninguém sabe o que é agilidade. Então vai vir um agilista que vai orientar as pessoas, vai dizer, olha, o processo é esse, o método é esse, vamos fazer desse jeito, essa é a responsabilidade tal, vai organizar os papéis, as responsabilidades, para que as pessoas possam trabalhar de uma forma melhor para elas, uma forma que elas cheguem a melhores resultados. Nossa, então o agilista, porque quando a gente ouve esse nome agilista, parece ser um cargo, alguma coisa assim. Exato. A princípio, né, para a pessoa, ela entra na empresa e ela consegue implementar, mas o ideal é como se isso fosse uma habilidade que todo mundo tivesse, o mundo ideal, né? Exatamente. No mundo ideal, as pessoas precisam ter habilidades
ágeis, né? Ou ter uma cabeça aí que funcione pensando em agilidade. Mas o que vocês falaram acontece em alguns casos. Tem empresa que tem um cargo de agilista. E aqui eu não quero julgar se é certo, se é melhor, se é pior. Porque cada empresa tem uma realidade. Então, tem empresa que tem um cargo de agilista. Tem empresa que as pessoas já têm um nível de maturidade maior. E aí não precisa dessa pessoa com esse cargo. Todo mundo tem que dividir essas responsabilidades. Então, quando eu digo assim, que quando eu proponho, digamos, minha empresa não tem agilista, não tem essa coisa e tal, mas se eu sou uma pessoa que eu gosto de resolver situações para que aquilo seja mais prático, adotar metodologias que agilizem, que dão celeridade, que as coisas fluam, que eu tenho um pensamento ágil. Sim, tem a ver com isso, né? Você querer ajudar as pessoas, você querer ajudar a chegar em resultados, você querer trabalhar em equipe, tudo isso tem a ver com agilidade. Que a hora que a gente fala de agilidade, a gente está falando sempre um trabalho em equipe. Entendi. Eu não construo o resultado sozinho. Entendi. Não tem esse negócio de, olha, eu fiz a minha parte, pessoal. Não. Entendi. Ou a nossa equipe vai atingir um objetivo, o nosso resultado, ou todos nós vamos falhar como equipe. Então não tem, fiz a minha parte e agora falta a parte de você. Não. Se falta a parte de alguém, falta alguma coisa para nossa equipe chegar no nosso objetivo. Então, essa é uma característica importante que as pessoas têm que ter. Ser um agilista inclui ela ter um pensamento muito maior, uma preocupação muito maior com o coletivo do que com o pessoal ali. Né? E dentro disso, como que a gente consegue descobrir se a nossa empresa tem uma cultura ágil? Qual é uma característica... Vamos lá, um pouco mais fácil. Uma característica que você olha assim, não, isso aqui não é ágil, sua empresa não tem agilidade, algo óbvio assim. Tá, tem algumas, eu vou falar. Essa que eu falei da melhoria contínua. Se a empresa não tem momentos para ela evoluir o seu modelo de trabalho, e ela está trabalhando do mesmo jeito há anos, então certamente esse ambiente não é ágil. Porque melhoria contínua é uma característica de agilidade. Outra característica importante e isso tem vários níveis, né? Mas num ambiente mais ágil, as pessoas têm mais autonomia. Então, vou colocar os dois extremos, né? Num cenário mais ágil, as pessoas têm um grau maior de autonomia. Isso quer dizer que a hora que você olha para a hierarquia da empresa, não tem aquela figura do chefe que manda as pessoas fazerem coisas. O gestor, ele dá desafios. Olha, precisamos resolver esse problema. E aí a equipe com um grau maior de autonomia propõe soluções para resolver o problema. Okay. Na outra ponta, numa cultura não ágil, você tem o que a gente chama de comando e controle, que é o chefe dizendo o que cada um tem que fazer e como tem que fazer. Nesse modelo, cadê a autonomia das pessoas? As pessoas são executoras de tarefas e o resultado disso é que a gente aproveita muito menos da capacidade dessas pessoas, porque elas não estão pensando no problema, elas estão só executando tarefas. Aqui a gente consegue, nesse outro cenário que eu descrevi, todo mundo pode contribuir mais para construir uma solução melhor. Sensacional. E o líder também vira um gargalo, né? Se você tem esse comando e controle e acaba com a agilidade. Por isso que é algo que a gestão precisa estar interessada em adotar, né? Porque eu acho que a gestão é fundamental, pelo que eu estou entendendo aqui, inserir essa filosofia dentro de uma empresa. Exato. Vai ser muito difícil, muito mais desafiador você começar a empresa ter mais características ágeis se os gestores não estiverem comprados com essa ideia. Porque essas pessoas vão ser as barreiras ali dentro. E aí, obviamente, essas pessoas têm um grau de influência na estrutura da empresa, nos processos, na forma como o dia a dia acontece. Se elas não tiverem não tiver claro para elas que esse modelo pode ser mais benéfico para todos, elas vão se tornar um bloqueio para que as pessoas trabalhem, né, com agilidade, e aí não vai acontecer. Assim, na prática não vai acontecer. Mas não são só os gestores, as pessoas da equipe também precisam querer, porque
Por quê? Né? Porque nesse modelo ágil, eu falei, as pessoas têm um grau maior de autonomia, certo? Autonomia significa o quê? Eu estou fazendo porque eu quero, porque eu estou engajado, estou comprometido. Agora, se eu não quero ser ágil, não adianta eu ter autonomia, porque eu não vou. Então, a pessoa tem que entender o que é, para ela falar, pô, eu gostei disso, isso parece bom, vamos fazer, legal. E aí ela usa essa autonomia para conseguir fazer uma entrega melhor. E daí, o que acontece? Daí, então, eu entendi que começou no ramo da tecnologia e as estatísticas mostram que até hoje elas lideram esse cenário de movimento ágil. Tá vendo? Eu estudei dever de casa. E aí, o que acontece? Só que hoje a gente já tá falando de movimento ágil na questão de pessoa, né? A gente tá falando, inclusive, sobre isso. E para falar de pessoas, a gente tem que trabalhar com o RH. Não tem como fugir. Hoje, o RH já está inserido nesse universo. E eu queria saber de você como. Muito bem. O RH tem um papel importante quando a gente pensa em adoção de agilidade pela organização, né? É relativamente fácil você chegar e lá uma equipe de tecnologia começar a usar agilidade. Outra coisa é a cultura da empresa mudar para valorizar alguns aspectos ao invés de outros. E o RH tem um papel importante porque ele pode impactar toda a empresa e incentivar ou não alguns comportamentos. E aí eu vou dar um exemplo que vai, eu acho que deixar muito claro como que o RH pode influenciar no comportamento das pessoas. Em geral, é o RH que define, e isso geralmente define ou contribui diretamente para os processos de avaliação das pessoas, né? E algumas empresas têm bônus, têm uma parte de remuneração variável, mas mesmo que não tenha, tem a parte de avaliação, né? Para saber quem está indo bem, quem está indo mal, quem é promovido, quem não é. Então, a forma como isso é definido impacta o comportamento das pessoas. Se o RH estimular e premiar comportamentos individualistas, o que as pessoas vão fazer? Elas vão ter ali no seu dia a dia atitudes voltadas para o eu, né? Chegar no resultado dela. Exatamente. Agora, se as pessoas forem avaliadas de uma forma talvez diretamente relacionada ao resultado das suas equipes, talvez elas vão pensar mais no coletivo ao invés do individual. Eu tô só pensando aqui, né, porque é uma via de mão dupla, tipo, a instituição tem que incentivar isso, né, a empresa, mas assim, também pode ter o colaborador que ele não... eu tô com essa frase que você falou mais cedo, aqui, agora há pouco. Mas eu posso não querer ter um pensamento ágil. Nossa, mas isso sim, não faz sentido pra mim, Odair. Então não faz sentido, porque eu não sei se é porque eu sou elétrico e eu tô querendo resolver a vida, mas não faz sentido pra mim. Tipo, como que você entra numa instituição? Eu tenho um mantra, daí eu tenho um mantra. Eu sou contratado porque eu preciso resolver problema, entregar resultados. Eu não tenho a opção do cliente chegar pra mim, me pedir um serviço e eu falar assim, eu não vou conseguir te atender. Como que as pessoas não têm um pensamento ágil? Isso é comum ou não? Isso daí é... Não, eu vou ser mais light, tá? Tem espaço para todo mundo, tá? E eu diria que tem agilidade não tá aí para resolver todos os problemas do universo. Tá bom. Pelo contrário, a agilidade resolve uma espectro aqui de problemas. Agora, tem alguns problemas, alguns segmentos, alguns setores que eles, de fato, precisam de uma abordagem mais preditiva, mais estruturada. E uma outra metodologia vai sair melhor aqui. E aí, o que acontece vou dar um exemplo, construção civil. De construção civil, diferentemente de um setor de tecnologia, que é muito dinâmico, você precisa saber muito bem o que você vai construir lá, porque se você não souber quantos metros você tem que cavar para baixo, se você não souber quantos andares seu prédio vai ter, você não vai saber quantos metros você tem que cavar para construir a base do seu prédio. Então, este é um setor que ele precisa de um planejamento muito bom, né, na fase inicial, para depois você conseguir executar bem. E aí, eventualmente, aí a pessoa tem que ver, meu perfil tem mais a ver com isso, tem mais a ver com aquilo. Então, mas isso muda a forma como o processo, que processo que a empresa usa lá. Usa um processo mais ágil ou não?
Mas algumas coisas não. Porque o que você falou, como é que uma pessoa pode não querer fazer isso? Porque tem algumas coisas que elas são boas de qualquer maneira. Por exemplo, essa parte de melhoria contínua. É boa aqui também. Então, são algumas características que a agilidade são essenciais para a agilidade, mas que, independentemente da forma como a empresa atue ou da metodologia que se use, algumas ideias ágeis podem ser usadas lá e elas vão trazer benefícios como essa. Bom, o que a gente pode fazer de melhor no nosso processo de construção civil? Se tiver essa reflexão periodicamente, promovida pelo gestor, dentro da equipe, aposto com você quanto você quiser que vão sair boas ideias aqui e essa equipe, essa empresa vai progredir, vai evoluir mais do que aquelas que ficam lá e não buscam essas oportunidades de melhoria. Interessante. Sim, e tem gente também que não tem nem noção que existe agilidade. Bem como também tem pessoas e empresas que ouviu agilidade, eu quero colocar isso na minha empresa. Não sei nem o que é, mas está todo mundo usando, eu quero colocar isso na minha empresa. E aí dentro do mundo dos negócios aí, existe algum método para implementar esse ágil, um passo a passo, que faça com que, eu acredito, né, mude mais o mindset das pessoas do que de fato implemente uma ferramenta, porque muita gente acha que é só uma ferramenta, né, que você vai implementar. Até porque, né, imagina, são diferentes realidades, né? Tem aí um passo a passo. Para quem quer implantar, assim. Assim, a hora que a gente fala de agilidade, tem vários métodos, né? Vários métodos aqui. E, em geral, cada um, ele acaba sendo mais adequado para um tipo de problema, de situação que você tem ali. Eu vou dizer qual é o método ágil que eu considero que é o mais usado aí no mercado, é Scrum. Esse é o método que ele tem uma abordagem bastante evolutiva para que uma equipe comece a trabalhar com agilidade e tem o passo a passo ali. Olha, você tem que fazer um planejamento aqui, você vai planejar 2 semanas, vai executar, vai revisar avaliar o que você fez depois dessas 2 semanas, vai ter esse momento de melhoria contínua, que é olhar o que a gente ajusta aqui, o que a gente melhora. E depois disso você começa outro planejamento. Então, esse é um resumo, assim, 30 segundos do que é o Scrum. É um processo muito claro que dá ali um direcionamento para como a equipe pode trabalhar, pode planejar e executar de forma ágil. Mas ele, se a gente for ver, ele acaba aí. Ele não diz o que cada pessoa tem que fazer. Isso está na mão da equipe, porque as pessoas é que sabem o que elas têm que fazer. E outra, eu não sei nem do que é o projeto, eu não sei nem do que é o que a gente está fazendo aqui. Então, ele é genérico o suficiente para servir para qualquer tipo de projeto, de indústria, de setor. E ele dá um grau grande de liberdade para as pessoas fazerem e definirem as atividades de acordo com o escopo delas. Tá? Então a minha sugestão é começar por Scrum, mas assim, existem vários outros, tá? Entendi. Eu ouvi muito essa palavra, né? Pesquisei sobre, mas agora eu entendi. É uma metodologia, ok. Eu tô te falando, eu sou muito amador. Eu acho que eu usei esse termo. Scrum ele não é nem uma metodologia, a gente chama de framework, que é um conjunto de papéis, de cerimônias e tal, que te dão esse guia para você executar. Tá? Só para o pessoal saber qual é o termo. O que o Scrum é? O Scrum é um framework ágil. Nossa, eu sou quanto mais... Meu Deus, meu inglês tem que aprimorar. Framework, o que é framework, pessoal? A tradução aí ao pé da letra é arcabouço. É um lugar onde você vai encontrar lá, qual é a cerimônia? Qual é o papel? Qual é... É isso, tá? Um livro, um livro de receitas para fazer o livro de receitas para fazer o bolo. O bolo, mas aí também depende, porque, né, existem metodologias, enfim. Mas eu tô entendendo, você, Dairton, é um excelente mentor, né? Porque eu tô compreendendo o negócio aqui. Agora, pra gente caminhar pro final, é o seguinte: você fala de líderes ágeis, não líder ágil. Você traça alguns perfis. E aí eu queria fechar essa série de perguntas exatamente, né? Lembrando que nós já falamos do papel do gestor na implementação desse mindset, dessa filosofia. Então, quais são os tipos? Como ser um líder ágil? Quais são os perfis? Fala pra gente. Tá, eu acho que tem algumas características importantes quando a gente pensa em líder ágil. E uma delas é essa de ele não querer centralizar as coisas
abrir espaço para a equipe participar e ser muito mais essa é uma palavra importante. O líder ele tem que ser muito mais um facilitador para que a equipe chegue nos resultados, encontre as soluções e ele vai apoiar para que isso aconteça. Essa é uma característica, eu diria que tem que começar aí. Se não tiver isso, vai dar errado ali na frente, entendeu? Então, se tiver uma coisa, essa daí que eu acho que é uma boa. Pegou, né? Você que é gestor, olha, pega a dica, porque assim, é de alguém que é experiente, o fundador do Agile Trends. Não é todo dia que você vai ter essa mentoria, essa assessoria, esse suporte aí. Já aproveita aí para pegar a dica. Bom, Dairton, é o seguinte, eu queria muito te agradecer, de coração. Você é um cara incrível, conversar com você tipo assim, cara, é como se a gente estivesse conversando com um amigo mesmo, né? Você explica, esclareceu assim muito, me trouxe mais segurança, porque de fato foi um desafio, né? Quando falaram e uma aula grátis aqui. Né, você vai apresentar o podcast para falar sobre agilidade. Eu falei, meu Deus, não sei o que é isso. E você facilitou pra gente aqui demais. Então eu quero te agradecer. Espero que nos encontremos em outras oportunidades. Prendinha, também deixa a sua gratidão para ele. Também quero te agradecer e aproveitar aqui para falar um pouco, se você quiser falar um pouco do Agile Trends também, quando que ele acontece. É verdade. Falar um pouquinho onde a gente se encontra, né? Pode encontrar, exatamente. Presencial, online, nas redes sociais. O famoso jabá. Vai lá. Esse momento é seu, pode falar direto aí, porque eu acho que é importante. Já dei uma stalkeada lá, tá? No Agile Trends, pra você ver que eu sou rápido. Mas vai lá. Vamos lá, ó. Então eu quero agradecer pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha podido jogar algumas ideias na mesa aqui para o pessoal também refletir sobre esse assunto. E sobre o Agile Trends, bom, para quem não sabe o que dá uma pesquisada. O Agile Trends é o principal evento de agilidade do Brasil. A gente reúne por volta de 3 mil pessoas. Legal. Presencialmente. O Agile Trends acontece em São Paulo. Na verdade, a gente tem 2 edições. Uma que acontece em abril em São Paulo e uma que acontece em agosto em Brasília. E essa edição de Brasília, ela é o Agile Trends Gov, que tem foco em governo. Legal. Então, quem tiver interesse, olha lá, ou busque por Agile Trends, ou busque pelo meu nome, que você vai encontrar no LinkedIn e no Instagram, que é onde... Exato. Então, é o seu Instagram, o seu LinkedIn, é o seu nome. Dairton Basso. Encontrou lá, vai me encontrar. É isso, gente. Como eu falei pra você, já tô seguindo, porque eu sou desses, né? Então eu já tô stalkeando a vida do nosso amigo para aprender mais sobre agilidade. Então é isso, gente. É o seguinte. Quero aproveitar também, pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, se inscrever aqui no YouTube, né? Fazer clica no sininho. Para você receber a notificação, entendeu? De todos os podcasts, também no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. Esse podcast, gente, você tem que entender que é um trabalho de uma equipe. E eu gostaria de fazer uma menção a essa equipe que está ajudando na produção deste momento. Primeiro, ao PMI, que é quem está promovendo este debate em parceria com a FUCAP. E para além disso, nós temos na equipe de produção Lucas Esperandil. Lucas Esperandil aqui com a gente. Eu resolvi chamá-lo de Lucas Esperança, carinhosamente. Maria Eduarda Escárdua, Suzane Caldeira e a nossa supervisora, né? A supervisora técnica ali, a pessoa que tá mandando, que manda o negócio aqui, que é a Girane Rangel, não é mesmo? E na câmera, na parte operacional de câmera e áudio, ele, Thiago Costa, que estará com a gente em todas as edições. Todos os episódios, né? Todos os episódios, toda essa temporada. Sendo assim, muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, tchau.